Vamos lá, pessoal. Dando seguimento aí na última aula, né? A gente vai continuar com a parte de congruência de triângulos, mas falando um pouco mais sobre segmentos proporcionais. É uma parte que está dentro de congruência de triângulos, mas por ser um assunto um pouquinho diferenciado, eu acabei achando melhor separar a aula para não confundir muito a cabeça, né? Começar a falar muita coisa que às vezes tem a ver, mas também diferencia um pouco, pode acabar confundindo mais do que ajudando, né? Então, vamos falar de segmentos proporcionais. Uma grande parte desses segmentos proporcionais aí está incluso dentro do teorema de Tales, né? Considere na figura a seguir, né, as retas R, S e T, aqui as retas R, S e T, paralelas entre si, então quer dizer que não se tocam, e duas retas transversais que interceptam as paralelas nos pontos abaixo. Então, se elas são transversais, elas formam 90 graus, com essas retas paralelas R e ST. Aqui, a gente tem as paralelas e tem as transversais, né? Sendo que as transversais interceptam as retas paralelas nos pontos A, B e C, e A', B' e C'. Denominam os segmentos correspondentes aos segmentos que cada transversal cujo extremos pertencem às mesmas paralelas, assim, A B e A', B'. São segmentos correspondentes, por exemplo. O teorema de Tales afirma que se um feixe de paralelas intercepta duas retas transversais, então os segmentos determinados pelas paralelas sobre uma das transversais são proporcionais aos respectivos segmentos correspondentes a determinados sobre as outras transversais. Na figura acima, caso ao lado, teremos AB, no caso esse segmento aqui, AB, ele é proporcional à linha B', BC ele é proporcional congruente a BC, B', A', e AC ele é congruente, né, à linha C'. Então, ele nos mostra, né, que se são paralelas, né, se tem um feixe de retas paralelas interceptadas por retas transversais, como as retas paralelas não se tocam em momento algum, eu sempre vou ter que a distância é a mesma. Então, em qualquer lugar que essas retas transversais forem cortadas por outras paralelas, forem cortadas por outras transversais, elas vão ter distâncias iguais. Então, esse segmento que forma entre uma reta paralela e a outra, ele vai ser congruente, né? Ele vai ser igual em qualquer ponto que elas se cortem, né? Que as transversais cortem essas retas paralelas, né? Um exemplo disso, a figura abaixo mostra o segmento AD dividido em três partes. AD dividido em três partes. Pum, pum, pum. AB é igual a 2, BC é igual a 3 e CD é igual a 5. O segmento AD', o segmento AD' mede 13, né? E os segmentos B, B' e C, C' são paralelos a D'. Determine os comprimentos dos seguintes segmentos: A, B', B', C' e C', D'. Os segmentos AB, BC, CD e AD têm medidas proporcionais
A, B', C', C', D' e A, D'. Então, A, B é proporcional a B', né? BC é proporcional a B', C'. Não estou falando que ele é igual, ele é proporcional, tá? Então, ó, aí a proporção de igualdade vai determinar com relação aos valores. Então, ó, CD vai ser proporcional a C', D'. E isso tudo, né, vai ser o percurso de A a D, que vai ser de A a D'. Então, ó, eu tenho valores de alguns dessas distâncias. Ó. De A a B, eu tenho que é 2. Então, ó, de A a B é proporcional a B'. De B a C, eu tenho que é 3. Então, ele é proporcional a B', C'. E de C a D, eu tenho que é 5. Então, é proporcional a C', D'. Então, ó, e eu tenho que o proporcional do ponto A ao ponto D é 10, né, que é a soma da distância de A a B, de B a C, de C a D, né? 2, 1, 3, 5, 1, 5, 10. E eu tenho que, ó, a distância de A a D' mede 13, então a proporção é de 10 para 13, né? De onde, ó, a B' é igual a 10 sobre 5, porque, ó, vai ficar 2 sobre a linha, então eu vou conseguir simplificar o que eu puder. B', C' vai ser 36, né, por 10, e C', D' vai ser 13 sobre 2. Então, com essas relações aqui, ó, eu vou conseguir fazer como se fosse uma regra de 3, né? E multiplicando cruzado, vou conseguir fazer isso, né? Que aí vai dar, vamos fazer aqui no primeiro AB, que é mais fácil. Vai dar 10 sobre 13 é igual a 2 sobre AB. Multiplica cruzado, vai dar 10AB 26 sobre 26, né? Simplificando, vai ficar AB, vai ficar 26 sobre 10. Simplifica em cima e embaixo por 5, por 2, vai dar 13 sobre 5. Então, eu tendo essas relações aqui, eu tendo a relação total, eu consigo fazer com regra de 3 e achar a relação que eu preciso. Teorema da bissetriz interna. A bissetriz de qualquer ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais ao lado adjacente àquela bissetriz. Ó. A bissetriz divide o lado oposto em segmentos proporcionais ao lado adjacente. Né? Sendo AD bissetriz do ângulo A, temos que BAD é igual a CAD. Traçamos por C uma reta paralela à bissetriz AD, né? Que intercepta o prolongamento de AB no ponto E. Agora temos BAD e AEC. No caso, a gente vai prolongar para cá ou para cá. Paralelo, no caso, né? Ângulos BAD e AEC, ângulos correspondentes, e CAD igual a CE, ângulos internos. Daí concluímos que ACE e AEC
e, portanto, o triângulo ACE é isósceles. Assim, AC é igual a AE. Pelo teorema de Tales, tomamos AD e CE como paralelas e BE e BC como transversais. Aí a gente tem a relação, né? BD está para B, BC está para E. A relação interior equivale a BD sobre AB, DC sobre AC. BD sobre AB e DC sobre AC. Então, quer dizer que esse lado de cá é igual a este lado de cá, né? Proporcionalmente falando. Um exemplo disso, né? Determine as medidas dos segmentos BS e SC na figura. A gente tem os segmentos, ó, ele quer que a gente saiba o segmento aqui, ó, BS e SC, que tudo vale 30. Calculamos os segmentos da figura, obtemos SAB, ó, SAB igual a SAC, igual a 48 graus. Que é 7, 4, 8 com 48. Assim, a S é a bissetriz relativa ao vértice A, façamos BS igual a X e SC é igual a 30 menos X. Pelo teorema da bissetriz interna, temos que ela X está para 18, né? Como X está para 18, como 30 menos X, que é o lado de cá, está para 27. Eu só estou fazendo, no caso, a relação desses lados aqui, né? Esse lado está relacionado a esse e esse lado está relacionado a esse. X é igual a 12. Então, a gente já tem essa relação de lado aí, ó. No caso, BS vale 12 e SC vale 18. 30 menos 12, 18. Teorema da bissetriz externa. O ângulo do triângulo ABC e BD, ó, D no caso aqui ele é uma projeção externa, né? A bissetriz do ângulo externo A conforme a figura. Temos a BD está para CD igual a BA está para CA. X está para Y igual a C está para B. Ó. C está para B, assim como X, né? Está para Y, né? Um lado está para o outro, assim como o lado de cá. Sinceramente, assim, essa parte de bissetriz interna eu ainda já vi alguma coisa, não desse jeito do teorema, mas já vi cair alguma coisa, mas essa coisa de parte de bissetriz externa, eu particularmente nunca usei, assim, sinceridade. Mas como está no livro e está dentro da matéria que vocês precisam saber, eu estou passando, mas assim, é uma coisa que, ao meu entender, não tem tanto foco que vocês precisem se debruçar sobre isso para estudar, não. Se eu fosse vocês, eu estudava mais a parte de área das figuras, essas coisas assim, as outras 2 aulas e meia até a primeira parte dessa aula, né? Essa parte aí eu daria mais uma olhada nos segmentos proporcionais com o teorema de Tales, mas o resto, essa parte de bissetriz interna e externa, eu quase nunca vi caindo, né? Galera, façam um exercício aí para mim da página 163, 1, 2 e 4. Qualquer dúvida, é só me chamarem, estou à disposição aí. Grande abraço.